Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje recebe o palestrante César Frazão e nós vamos falar sobre estratégias para a venda. César Frazão, que é autor do livro Como Ficar Muito Rico com Vendas, como turbinar seus resultados e multiplicar suas oportunidades de negócios. Livro este lançado pela editora Gente. É um dos muitos livros lançados pelo César Frazão nesta área de vendas. César, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de comparecer mais uma vez aqui no Mundo Corporativo. Olha, eu é que agradeço mais uma vez essa oportunidade, a gente fica muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. César, você diz assim, como ficar muito rico com vendas. Está aqui na capa do livro. Não basta ficar rico, não basta ter sucesso, tem que ficar muito rico. Como ficar muito rico em vendas. As pessoas têm um pouco de medo de ficar rica, por incrível que pareça, muitos querem dinheiro, querem fortuna, querem sucesso, mas têm medo e acabam criando verdadeiros bloqueios mentais sem perceber que os impedem de ganhar dinheiro. Por exemplo, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai para o céu, esse tipo de coisa, sem que a pessoa perceba muitas vezes, vai gravando no inconsciente dela e impede ela mesma de ganhar dinheiro, ela vai se auto-sabotando. Então, uma das propostas desse livro é mostrar que é possível, sim, para qualquer pessoa, mesmo de família humilde, não importa a classe onde ela tenha nascido ouvindo, não importa onde ela está, o importante é onde ela quer chegar. Todos podem ganhar muito dinheiro com vendas honestamente. Mas, então, deixa eu entender o seguinte aqui, pelo que você está falando, isso é uma questão psicológica, não é de conhecimento adquirido no decorrer da sua carreira, da sua vida profissional? Começa na psicologia? São duas coisas distintas. Os bloqueios mentais, que impedem a maioria dos vendedores de ganharem dinheiro, estes sim são de ordem psicológica e são muito fruto do convívio onde a pessoa frequenta, do mundo onde ela frequentou, do lugar onde ela nasceu, das companhias. Este sim. Agora, todos, independente do dom que as pessoas têm, uns mais habilidade para uma coisa, outros, todos podem ser vendedores. Essa é uma pergunta, Milton, que sempre fazem para a gente nas palestras. A pessoa nasce vendedor ou pode ser vendedor? É como ninguém nasce jornalista, nasce médico, nasce advogado. Quando nasce vem um carimbo, esse vai ser advogado, não é assim. As pessoas têm uma predileção, têm um dom, uma facilidade maior em uma área ou em outra, como em vendas. Mas todo mundo, qualquer pessoa, pode se tornar um grande vendedor, um bom vendedor. Independentemente da personalidade? Independente, sabe por quê, Milton? Porque vendas, você precisa ter vários tipos de personalidade. Por exemplo, para eu vender um produto de baixo valor, um produto popular, é um tipo de vendedor. Para eu vender produto para classe AA, é outro tipo de vendedor. Então, todos têm seu espaço no mercado. Precisa se encaixar naquilo que realmente combina com o vendedor e que, sobretudo, vai fazer ele feliz. Agora é curiosa a primeira afirmação que você diz o seguinte, que tem pessoas que não gostam de ganhar dinheiro. Inconscientemente, por incrível que pareça. Ela fala que quer o dinheiro, gosta do dinheiro, mas só que lá dentro ela tem travas que as impedem de ganhar dinheiro. Associa o dinheiro a coisas ruins, associa que o dinheiro não traz felicidade. Ah, tá vendo aquele casal, olha lá, quando eles eram pobres eles estavam bem, ficaram ricos e se separaram. Isso tudo sem que a pessoa perceba, muitas vezes vai marcando ela, nesse sentido. É por isso que os vendedores É. costumam não ganhar o quanto gostariam de ganhar, muitas vezes até se comparando com colegas na própria área, dizendo, nossa, ele ficou rico, ele é um cara muito bem sucedido e eu não consigo ganhar nada. Pois é. Um grande problema hoje afeta a área de vendas, de um modo geral, que tem impedido os vendedores de ganhar o quanto gostariam. E sabe qual é, Milton? Para nossa surpresa, o negativismo em vendas. Não importa o produto ou o serviço que a empresa venda, os ambientes de vendas hoje, e eu rodo muito esses ambientes por todo o Brasil, empresas multinacionais famosas e empresas pequenas, e de um modo geral, o que eu percebo é que os ambientes de vendas, os vendedores andam muito negativos. É aquele ambiente conturbado, tenso, onde um colega fala: pô, o mercado está fraco, nosso produto não está competitivo como o do concorrente, o concorrente baixou o preço, não estamos conseguindo vender. Então, quando você tem uma, duas, três, várias pessoas falando isso, é natural que, se o vendedor não tomar cuidado, ele se contamina e faz parte da multidão que não ganha dinheiro.
Bom, você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo pode fazer perguntas pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br ou então pode mandar um Twitter para @Jornal da CBN. Foi o que fez o Serginho Yariwaki, que está no Twitter. Ele quer saber como é possível aumentar vendas se o produto não é bom. Aí é uma questão só de psicologia? Não, não existe mais espaço no mercado para produtos ou serviços sem qualidade. Isso é uma verdade, né? O produto hoje, no cliente não é mais bobo. O cliente tem informação hoje em dia. Se você não tem um produto altamente competitivo, com qualidade, com garantia, que atenda, não há como vender, né? Então, a gente, sobretudo, é uma questão de base. Precisamos ter um produto ou um serviço bom, competitivo no mercado. E o próprio Serginho, na sua pergunta aqui, numa segunda pergunta que faz, me chama a atenção para um outro aspecto. E eu vou mudar um pouco o que ele está perguntando, porque ele diz assim: temos como exemplo os americanos, que são expertos em vender inutilidades como essenciais. Mas é uma outra É coisa. outra Não questão. quer dizer que o produto não é bom. Apenas, talvez, aparentemente não é útil para a pessoa. Aí entra o trabalho do vendedor, de provar que vai ser importante para você. Exatamente, porque atender é uma coisa, vender é outra, né, Milton? Atender, o cliente vai até a loja, pede informação sobre o produto, o vendedor dá o preço e faz a venda. Quer dizer, o cliente quer comprar, a empresa tem o produto, o vendedor só facilitou, só articulou. Agora, isso não é venda. A essência da venda é a conquista, é o cliente não querer comprar e o vendedor convencê-lo a comprar. Aí é onde entra a essência do vendedor. O vendedor tem que ser um sedutor de clientes? Milton, a gente fala que isso hoje em dia tem que tomar um pouco de cuidado, né, com esse termo. Hoje em dia o que está na moda ou a tendência que mais está funcionando é a seguinte, Milton. O vendedor ele tem que estar preocupado de verdade em encantar clientes, não em vender. Né? Encantar, se preocupar em fazer um bom trabalho, um bom serviço, se preocupar com o que é o melhor para o cliente, como ajudar o cliente, e não em vender, que a venda será consequência do bom atendimento. Então, o que eu falo para os meus clientes é o seguinte: olha, quando você for atender um cliente, venda como se você fosse vender para o seu pai ou para a sua mãe. Porque a eles você não enganaria. A eles você faria o melhor possível. Essa é a venda pura. É a venda que nós precisamos hoje em dia. Mas é esse componente da amizade, da proximidade, da intimidade que a gente tem com o pai, com a mãe, não prejudica e não atrapalha a venda, porque daí eu acabo dando o produto quase de graça para ele. Tem uma linha tênue, né, muito sutil que separa o excesso de amizade, você colocou muito bem, com o não profissionalismo. Então nós temos sim que manter o preço, seguir as regras da empresa, seguir os preços, as condições de pagamento que nos foram passadas, mas levar para aquele lado de não empurrar produto no cliente. Não vender aquilo que eu quero vender. Eu tenho que vender aquilo que é bom para o meu cliente. Nesse sentido, a gente tem que olhar para a pessoa como, sim, pessoas que nós amamos. Bom, Né? nós já chamamos a atenção aqui nessa conversa que para ser um bom vendedor tem que saber influenciar as pessoas. E você até já deu uma dica, né? Que uma delas é: pense como você venderia o produto para a sua mãe ou para o seu pai. É fundamental. Isso significa que eu posso aprender a influenciar as pessoas, apesar de aparentemente não fazer parte da minha personalidade. Sem dúvida. Personalidade a gente não treina, mas a habilidade a gente treina, a gente desenvolve. Então, um curso básico que eu indico para qualquer vendedor que me ajudou muito é um curso de oratória. Oratória, comunicação, expressão verbal, tudo isso ajuda muito o vendedor. Existem hoje no mercado excelentes cursos de oratória. O vendedor que investir em um curso de oratória aumenta suas vendas automaticamente. Por quê? Porque melhora a sua comunicação, melhora a sua autoconfiança e melhora seu poder de persuasão. E isso tudo está diretamente ligado a vendas. Então, eu não dou curso de oratória, não é minha praia. Eu sou especialista em técnicas de vendas e motivação de vendedores, mas eu sei o quanto é bom o poder de um curso de oratória para a área de vendas. Que outra característica é importante se desenvolver para a gente influenciar bem as pessoas? Olha, Milton, não tem dúvida que outra coisa que mudou muito a minha vida, eu vim de muito baixo, de família muito humilde, muito simples, e estou aqui hoje batendo esse papo gostoso com você. Mas outra dica, vamos chamar de dica para o nosso leitor, para o nosso ouvinte, é leitura, Milton. Leitura. Os vendedores leem muito pouco. Segundo uma pesquisa da Cato, o vendedor brasileiro leu em média no ano passado 0,7 livros. Ou seja, nenhum livro por ano o vendedor leu. Então, quando você falta leitura, falta tudo. Então, a dica que eu dou
para você, meu colega que está nos ouvindo, leia bons livros, porque quando lê, melhora a fala, melhora o vocabulário, melhora a interpretação, melhora o raciocínio. Muitas portas se abrem em vendas quando o vendedor pratica o hábito da leitura. Aliás, essa é uma dica que você relaciona no livro Como Ficar Muito Rico com Vendas, quando você lembra que para ficar rico com vendas é preciso sair da multidão, ter Uhum, ideias acima da média, aprender coisas novas. é isso aí. Além de ler muito, buscar informação, que na realidade o ler é buscar informação, o que mais a gente deve fazer, o que mais deve se desenvolver para se sair da média, que é o que você chama a atenção, onde você vai dar o grande salto na profissão. É isso aí. Resumidamente, Milton, 3 fatores são importantes para você sair da média e começar a trilhar o caminho da riqueza. Primeiro fator, otimismo. Tem que acordar com a cabeça boa, tem que trabalhar com a cabeça boa, não importa onde você está, o importante é onde quer chegar. Porque a venda acontece primeiro na cabeça do vendedor, depois no plano físico. Então, o primeiro fator é o otimismo. Ouvir notícias boas pela manhã, ser uma pessoa positiva, uma pessoa que, sobretudo, Milton, acredita que o dia dela dará certo. Esse é o primeiro fator. Segundo fator é a competência. Não dá para ter sucesso hoje em dia sendo mais ou menos. A palavra hoje é ser especialista naquilo que faz. O vendedor que entende mais ou menos do que vende está perdendo espaço. O vendedor hoje ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser professor, ele tem que ser especialista na matéria dele. O cliente deve olhar para o vendedor e pensar: poxa, esse cara entende mais do produto do que eu. Neste eu posso confiar. Então, é pesquisar, é se informar, é se profissionalizar. E o terceiro fator, talvez seja o mais difícil, Milton, é a criatividade. Criatividade de buscar ideias, buscar soluções para vender nos momentos difíceis. Então você está falando aqui de 3 pilares: 3 pilares. otimismo, competência e criatividade. Exatamente, exatamente. Pode ter certeza. Quer ver uma coisa? Adianta o vendedor ser otimista, aquela pessoa vibrante, positiva, de bem com a vida, mas não ser competente? Se é uma pessoa que não sabe nada, vai vender? Não vai. Vamos pegar o oposto. Adianta o vendedor ser tecnicamente correto, aquela pessoa estudiosa, que entende, mas ser aquela pessoa apática, azeda, que não tem vontade de trabalhar, que não vai para frente, que não tem brilho nos olhos, vai vender? Também não vai. Então, se um dos 3 fatores faltar, o vendedor não consegue vender hoje em dia. O nosso convidado hoje é o palestrante César Frazão e nós estamos falando sobre técnicas de venda. O ouvinte internauta Sérgio Carlos Figueiredo, de Astorga, no Paraná, nos acompanha pela internet e faz a seguinte pergunta, Sérgio: existe um perfil ideal para o profissional de vendas? Não, não existe. Isso é uma pergunta também que sempre fazem para nós nas palestras. Não existe, sabe por quê, Milton? Porque isso está relacionado à cultura das empresas. O perfil do vendedor que dá certo numa determinada empresa, que é um campeão de vendas, se eu tirá-lo e colocá-lo em outra empresa, talvez não dê certo. E o perfil de um vendedor que está fracassado, derrotado, sem perspectivas numa determinada empresa, de repente eu tiro ele e coloco numa outra empresa e a carreira dele decola. Porque o perfil tem muito a ver com a cultura da empresa, com as expectativas da empresa e com o mercado que ela vai atuar. Então, o vendedor que dá certo em uma pode não dar certo em outra e vice-versa. O que o empresário deve procurar fazer hoje em dia, na hora de contratar vendedores? Contratar pessoas que têm um perfil próximo ao que os campeões de vendas da empresa têm. Nesse caso, a chance de acertar é maior, né? César, se desperdiça muito conhecimento, muito tempo, muitas coisas em estratégias erradas, em atitudes e comportamentos que não são apropriados para se vender? Oh, não tem dúvida, viu, Milton? Isso a gente chama de ladrões de tempos em vendas, né? Existe uma coisa chamada TAV. Pouca gente conhece. É uma sigla que determina tempo ativo de vendas. Segundo Hans Goldman, que é um grande especialista em vendas na Europa, um senhor já, um guru, ele diz o seguinte, que os vendedores, em média, passam apenas 15% do tempo vendendo. Ou seja, 15% do tempo ele está falando com o cliente, que é o ato da venda. Os outros 85% do tempo, ele está ou perdendo tempo ou fazendo coisas para chegar na frente desse cliente. Então, por exemplo, tempo de trânsito, congestionamento, planejamento. Então, quando você pega num dia de trabalho de 8 horas, um vendedor falar 15% do seu tempo com clientes é muito pouco.
Imagina se pudéssemos dobrar esse tempo ativo de vendas para 30%. Ou seja, o vendedor dobraria o faturamento dele. O segredo para isso acontecer, a administração do tempo. Os vendedores, como eles têm naturalmente muita liberdade, pela própria profissão que permite isto, então muitos não sabem lidar com isso. E aí acabam perdendo tempo em coisas banais do dia. Eu vou dar alguns exemplos, olha. Resolver problemas pessoais no horário de trabalho, trabalhar no computador com MSN ou redes sociais abertas, perde o foco toda hora, mandar e-mail sem necessidades para clientes, estar fisicamente no lugar, mas a cabeça está em outro, visitar clientes sem hora marcada. Pô, hoje em dia, em uma cidade como São Paulo, você visitar um cliente do outro lado da cidade, chega lá e não te atender, você perdeu a manhã toda ou a tarde toda. Então é a soma de diversos fatores que faz com que a produtividade vá lá para baixo. Agora, deixa eu compreender o seguinte, porque para você ter uma boa venda, um bom resultado nesta venda, você precisa ter um planejamento. Neste tempo que você se referiu, conta o planejamento? Porque planejamento, para mim, não é perda de tempo. Sem dúvida, não é conta sim. Uma venda, para acontecer e ser bem sucedida, ela tem 8 etapas. E uma delas, e a primeira, é o planejamento. Quanto mais você se preparar, se planejar, maiores suas chances de vender na frente do cliente. Isso não é perda de tempo, você tem razão. O problema não está nisso, em o vendedor ficar 15 minutos, meia hora se planejando para ir a um cliente. Não há problema. São as outras coisinhas que vão tomando o tempo dele. Bom, e num determinado momento no livro, você diz assim para a pessoa quando ela acorda, se organiza, seja otimista, etc. E aí você põe uma dica assim, já prepare 3 técnicas de venda para aquele cliente. O que é uma técnica de venda que tem que ser preparada? Me explica isso. Então, por exemplo, o vendedor ele tem que ter planos na cabeça para fechar um negócio. Se eu estou indo visitar um cliente, eu tenho que, nesse planejamento, preparar. Bom, por que ele tem que comprar de mim hoje? O que vai fazer ele comprar hoje e não amanhã? Por que ele deve pagar mais comigo e não menos com o concorrente? Então, ele tem que ter essas questões de planejamento. E quando ele vai visitar, 3 técnicas, por exemplo, seriam: técnica número 1, preparar, levar consigo depoimentos de clientes satisfeitos. Isso é uma técnica. É uma técnica. Uma técnica que você usa para provar que não sou eu que estou falando que meu produto é bom. O mercado está dizendo. E o cliente tende a acreditar muito mais na palavra de um cliente do que do próprio vendedor. Segunda técnica legal para a gente utilizar como venda é preparar uma relação, um checklist de benefícios que o cliente ganharia comprando aquilo. Os clientes não compram um produto, compram o que o produto faz por ele. Então, um vendedor tem que estar com isso preparado, que benefícios ele dará para o cliente, o que ele vai falar, o que ele vai argumentar na hora. Esta seria uma outra técnica. E uma terceira técnica que quase nunca falha é usar o poder da imaginação. Os clientes compram tudo pela emoção e usam a razão para justificar o que compraram. Quando o vendedor usa essa palavra poderosa, imagine, ele faz o cliente imaginar usando o produto ou serviço. Isso é uma técnica poderosa de fechamento. Mas você tem que conhecer muito bem o seu interlocutor, portanto. E aí entra na questão do planejamento novamente, de você traçar quem é a pessoa com a qual você vai negociar. Se for possível, seria o ideal. O vendedor hoje ele tem a oportunidade de conhecer seu cliente, em alguns casos, pela internet. Pode fazer uma pesquisa da empresa, do seu cliente e levantar algumas informações básicas. Mas lembra que eu te disse agora há pouco que uma venda ela tem 8 etapas? A terceira etapa de uma venda é o conhecimento do cliente. Então, a primeira etapa é o planejamento, a segunda é a abordagem inicial, e a terceira etapa não se entra na venda ainda. É a sondagem, como dizem por aí, ou o descobrimento. É onde o vendedor vai fazer algumas perguntas inteligentes, rapidamente, para ter uma noção de com quem ele está lidando ali na frente. Ou seja, nesse contato, que às vezes é muito pequeno, inclusive, E já rápido. é possível identificar algumas características. Com certeza, com certeza. Só que para isso, Milton, o vendedor ele tem que estar calmo, não pode estar ansioso, porque a ansiedade mata a venda. Muitos vendedores cumprimentam o cliente e já vão atropelando. Já vai falando de preço, de desconto, de produto e nem sabe o que o cliente quer ou precisa. Oi, você ainda quer ensinar o pessoal a vender sem dar desconto. Os compradores que estão nos acompanhando, os consumidores, não vão gostar dessa sua técnica. Mas não precisa dar desconto para vender. E é isso. Tem 5 fatores que vêm antes do eu desconto. quero comprar com desconto, sempre. O cliente ele sempre quer o melhor preço, o melhor produto, o melhor prazo, a melhor qualidade, o melhor atendimento com o menor preço possível.
Pois é, mas aí como é que a gente vende sem dar desconto, levando em consideração a concorrência que se tem Olha, hoje? Milton, eu fiz uma pesquisa, eu trabalhei em 2 mercados, eu tenho clientes em 2 mercados altamente competitivos, que são indústria de autopeças e indústria alimentícia. Eu fiz uma pesquisa com compradores profissionais, pessoalmente, perguntei a eles, o que você considera importante no vendedor, amigo? Eu perguntei, quando você recebe 2 vendedores, 2 representantes, com produtos similares, você sempre compra o mais barato? Perguntei a compradores profissionais, Milton, e na minha cabeça, eles falariam que sim. Eles falaram, para minha surpresa, nem sempre, Frazão. Se a diferença de preço não for grande, a gente compra do vendedor que tem melhor parceria conosco. Claro, se a diferença for abusiva, não tem como justificar. Então, o primeiro fator que define uma venda é o relacionamento. O segundo fator é a marca. Terceiro fator é a qualidade. Quarto fator é a rapidez e conveniência. Quinto fator é o atendimento. E sexto fator é o preço. Então, é nesses 5 itens que o vendedor tem que trabalhar. Relacionamento, marca, parceria, atendimento. Você quer ver outro exemplo? Vamos supor que você está com o seu carro. Dá sede, está dirigindo e com sede. Para em um posto e vai comprar uma água. E você vê lá, R$ 2,80. E você pensa, puxa vida, no mercadinho perto de casa é R$ 1. Você fica com sede para pagar R$ 1 ou paga R$ 2,80? R$ 2,80. Por isso que se chama loja de conveniência. Porque é conveniente. Tudo que é conveniente você pode cobrar mais. Então, tem vários fatores que levam o vendedor a vender sem dar o desconto. É um assunto que poderíamos ficar a manhã toda Isso é que diferencia a falando questão disso. de preço e valor do produto? Oh, sem dúvida. Preço é uma coisa, valor é outra, né? Preço é quanto custa, valor é quanto o cliente está disposto a pagar. São coisas diferentes. Você quer ver uma coisa? O cliente sempre está disposto a pagar mais, Milton, quando recebe um excelente atendimento, por exemplo. Então, sempre, quando você é atendido num bom lugar, mesmo que cobre mais, você volta. E é assim que funciona. Ou você, num determinado momento aqui, quando fala lá de dar descontos, diz assim que existem inclusive algumas frases de efeito para vender sem dar desconto. É verdade, existem várias. 59 frases que o vendedor pode utilizar. Dê um exemplo, pelo menos, ou alguns exemplos Por de frases exemplo, que o nós vendedor... podemos usar aí. Nós não, porque eu nunca vendo nada, eu estou sempre comprando. Pode se precaver. Mas o vendedor pode falar, por exemplo, para um cliente... desculpa, mas o senhor está querendo um produto barato ou um que funcione? O senhor quer um produto que resolva seu problema ou que dê problemas no futuro? Falar para o cliente, senhor, as coisas baratas raramente são boas, as boas não são baratas. Falar para o cliente, senhor, quem usa o barato demais, está comprando um problema. Primeiro que não vai funcionar tão bem, segundo terá que comprar de novo lá na frente. Pode dizer ao cliente, não é o mais barato nem o mais caro, é o justo pela qualidade que o senhor está levando. Você sabe, E por aí César, vai. eu lembro de uma entrevista que eu fiz no Jornal da CBN com um médico e nós estávamos falando da vacina do HPV para homens. E o médico, e eu perguntei para ele se não era muito cara aquela vacina. E ele disse para mim mais ou menos o seguinte: caro é a escova progressiva de chocolate, que você paga R$ 300 para durar uma semana. Pois Agora, o HPV, você paga 300 para o resto da sua vida. Pronto. Ou seja, você se salva. O que é caro e o que é barato nisso? A chapinha que a moça faz ou a vacina que você vai tomar pelo tempo que dura e o que vai resultar? Entra nessa questão Mas não tem total, dúvida, né? não tem dúvida. Você quer ver? O pessoal falar, Milton, mas o livro tá caro. Um livro hoje custa caro. Caro não é um livro, caro é ignorância. A pessoa ficar a vida toda sem conhecimento e vai ser operado por um médico. Você operaria com um médico que desse descontos? Então, até poderia operar se ele desse o desconto, coerente, etc., mas não necessariamente o mais barato. Exatamente. Né? A ideia de fazer sempre no mais barato é sempre muito perigoso. E isso, Milton, se aplica em todas as áreas, produto ou serviço, sem exceção. Cabe à cultura e ao treinamento da empresa. Entre as várias técnicas que você cita aqui em Como Ficar Muito Rico com Vendas, no seu livro lançado pela editora Agente, uma delas me chamou a atenção também, que é a técnica da hora quebrada. Explica para o nosso ouvinte internauta o que é essa hora quebrada. Ela funciona que é uma loucura. Psicologia aplicada a vendas. Quando o vendedor vai agendar horário com os clientes, uma das dificuldades que tem, os clientes não querem agendar. Para começar, qual é a pergunta que o vendedor nunca deve fazer a um cliente? Nunca deve perguntar qual o melhor horário para o senhor, quando eu quero agendar. Porque o melhor horário para o cliente é nunca. Ele nunca quer atender o vendedor. Então, essa técnica consiste no seguinte: se eu tento marcar horário com um cliente 11 horas da manhã, naturalmente o cliente pensa, essa reunião vai durar das 11 ao meio-dia. Eu não tenho 1 hora para perder com o vendedor.
Agora, se eu proponho a ele, senhor, eu queria marcar uma reunião com o senhor, 20 para o meio-dia, ou 11h30, naturalmente ele pensa, essa reunião durará apenas 20 minutos ou meia hora. E isso aumenta em 7 vezes comprovada a chance do vendedor ser atendido. Essa é a técnica Marcar da hora hora, quebrada. então, quebrada. Quebrada. 9h30, 10h30, 20 para o meio-dia, 4h30, 5h30, 1h30. Tudo isso. Não quer dizer que a reunião durará meia hora, mas a chance dele te atender já é muito melhor. E outra dica, nessa linha ainda, Milton, que o vendedor pode usar juntos, é a técnica do ou. Dar 2 opções. O senhor prefere a reunião 10h30 ou 3h30? Antes do almoço ou após o almoço? De manhã ou à tarde? Porque qualquer uma das opções, o vendedor cumpriu o objetivo, que é agendar a visita. Jamais dar a ideia de que ou o senhor me atende ou não me atende. Jamais dar essa possibilidade de ele responder. Que ficaria melhor para o senhor, terça ou quarta? Terça ou quarta. Jamais. O senhor me atende hoje ou não pode me atender? Não, nem pensar nisso. Evitar ao máximo palavras negativas. De certa maneira, você já falou isso lá no início da nossa conversa, mas eu quero retomar aqui, que é a questão do e-mail. Hoje é muito comum, quando nós nos deparamos com alguém, a pessoa diz assim, manda um e-mail para mim que a gente resolve. Nessa técnica de venda, o e-mail ajuda a vender? O e-mail ele é um aliado e é um vilão ao mesmo tempo, se o vendedor não souber usar. O e-mail ajuda, ele tem um componente visual que o cliente pode ver, ter o material, se organizar. Mas muitos clientes, e aliás a maioria, pede o e-mail para despachar o vendedor. Usa o e-mail como uma desculpa moderna. Para o vendedor não ficar malhando, falando, então me manda um e-mail que eu vou analisar. E o vendedor que é despreparado manda o e-mail, depois liga, não é atendido, deixa recado, não retorna, manda e-mail, não é respondido. Então, o que fazer? Tem que mandar e-mail, sim. Mas o e-mail, Milton, não substitui o olho no olho. Não substitui pegar o telefone e conversar com o cliente. Entender, ver o porquê que ele não vendeu. Então, antes de mandar um e-mail, o vendedor deve fazer o quê? Certificar se o cliente tem interesse. Senhor, eu posso mandar um e-mail, claro, mas me diga uma coisa, o senhor tem interesse realmente em comprar? De 0 a 10, qual é o grau de interesse do senhor? Para eu medir o quão interessado o senhor está. Senhor, o que o senhor quer no e-mail que eu não pude lhe esclarecer por telefone? Ou seja, limpar um pouco o joio do trigo, ao invés de sair mandando 500 e-mails por dia e não vender nada. Até para identificar se aquela só é uma estratégia de uma pessoa que quer afastar o vendedor do que necessariamente alguém que pode estar realmente buscando uma informação. Claro, a gente faz muitas vendas por e-mail. O que eu não posso é substituir a venda direta pelo e-mail. Esse contato tem que ter muito bom senso. A ideia de mandar e-mail para todo mundo na minha lista, para ver se eu consigo pescar alguém, não funciona? Não funciona. É muito raro, gasta cartucho à toa, perde credibilidade. Tem 2 tipos de e-mail, né, Milton? Uma coisa é um e-mail de prospecção, onde eu vou disparar e tentar angariar alguns clientes. Outra coisa é aquele e-mail direcionado que eu conversei com o cliente, que eu vou mandar uma proposta pessoal. Esse e-mail de prospecção, um e-mail marketing, vamos dizer assim, não deve ser enviado no horário de trabalho, deve ser uma coisa extra, que vai complementar a tua renda, complementar o teu trabalho. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque os vendedores se enganam, gente. Trabalhar é uma coisa, vender é outra. O vendedor pode passar o dia inteiro na frente do computador, mandando 500 e-mails por dia. Vai chegar no final do dia e não vendeu nada. Então, o vendedor não vive de mandar e-mail, vive de venda, de resultado. E para vender tem que conversar, tem que persuadir, tem que falar, tem que trabalhar duro, Milton. Tem que visitar. Tem que visitar, gastar sola de sapato. Ficar em cafezinho, ar-condicionado na sala, tudo é muito gostoso. Mas vai ver a venda se acontece. Mesmo no cenário que nós temos hoje, em que boa parte das relações é digital, é feita pelo computador, mesmo nesse cenário, isso continua valendo? Continua valendo. Lógico que a gente tem algumas exceções. Pessoal que trabalha muito na área de TI, por exemplo, que são mundos à partes. Nesse caso, você fecha muito o negócio por e-mail, mas, via de regra, a maioria dos casos, nada substitui o olho no olho e a visita com os vendedores. Me mostra um vendedor que visita o cliente, que conversa, e eu te mostro um vendedor que vai ganhar dinheiro aí. César Frazão, nós conversamos aqui durante o Mundo Corporativo sobre várias estratégias para venda. Agora, lá no início, eu disse que o seu livro se chama Como Ficar Muito Rico com Vendas. Seguindo esses passos, aos quais alguns deles você transmitiu para nós aqui na entrevista, eu imagino que a pessoa possa melhorar o seu desempenho na venda. Mas para ficar muito rico, não precisa ir muito além de tudo isso? Não, porque esse é um conceito muito, muito relativo. A pessoa não precisa de muito para ser feliz, precisa saber viver. E a felicidade muitas vezes está nas pequenas coisas. A gente costuma dizer também, rico
Nem sempre é quem tem dinheiro, é quem tem opção. Quem tem opção de escolha, quem pode viver e ser feliz. Claro que o dinheiro é importante, que o conforto é importante, mas a riqueza está muito mais associada a saber gastar o dinheiro, saber poupar do que a saber ganhar. Né? E a gente comenta aqui um conceito do Einstein que ele diz: a maior invenção do homem não foi a bomba atômica, foram os juros compostos. Uhum. O homem que descobrir a força dos juros compostos ficará rico rapidamente, porque é o juros sobre juros. Então isso é uma coisa muito importante, viu, Milton? Disciplina. Né? Guardar um pouquinho, guardar 10% do que você ganha, ir poupando e poupando. Quando menos esperar, já está no outro patamar, muitas portas se abriram. Parece milagre, mas acontece. César, qual foi a coisa mais difícil que você já vendeu na vida? A época mais difícil de vendas foi quando a gente vendia, Milton, anúncio nas listas telefônicas, anúncio nas páginas amarelas. Aquilo era difícil de vender, porque é um produto, você está vendendo uma ilusão. O cliente compra agora, paga agora por uma propaganda que sairá o ano que vem e que não sabe se dará retorno ou não. Então, sem Listas dúvida, telefônicas, isso já existiu uma época na vida, né? pra você ver, né? Chegou na década de 50 no Brasil, movimentou bilhões de reais na economia e hoje você vê como as coisas mudam. Nós temos um concorrente fortíssimo para eles que é o Google, né? Pois é, sem dúvida nenhuma. César Frazão, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, participar aqui de mais um capítulo do Mundo Corporativo. Se você tiver uma mensagem para deixar para todos os nossos ouvintes internautas entusiasmados em se transformarem em um vendedor rico, seja lá do que for essa riqueza, por favor. Eu gostaria de rapidamente deixar 10 dicas para a pessoa vender mais e ganhar dinheiro. Vamos lá. Afaste-se de pessoas negativas e fofoqueiras. Segundo, trabalhe duro e não fique pensando na crise. Terceiro, ande limpo, perfumado e bem vestido. Quarto, venda benefícios e não características. Quinto, transmita entusiasmo na sua fala. Sexta dica, diferencie-se do seu concorrente. Sétimo, simplifique e faça seu cliente economizar tempo. Oitava dica, Milton, pense grande, não tenha medo e ofereça alto. Nona, invista em você, leia bons livros de vendas. E décima, acredite em si mesmo, você foi feito para vencer. 10 dicas para vender mais? Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, então, pela sua presença aqui. Até uma nova oportunidade. Eu é que agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado, boas vendas e sucesso a todos vocês. Obrigado. A você que participou aqui também do Mundo Corporativo, nosso agradecimento. César Frazão é palestrante, autor do livro Como Ficar Muito Rico com Vendas, Como Turbinar Seus Resultados e Multiplicar Suas Oportunidades de Negócios, lançado pela editora Gente. E lembrando sempre que você pode também participar do nosso grupo de discussões lá no LinkedIn. Se você estiver já nesta rede, pode se inscrever no Mundo Corporativo da CBN, trazer informações também, dar sugestões para nós, mas principalmente debater sobre os diferentes temas relacionados a negócio, carreira, empresa, etc. Você enriquece essa nossa discussão. Até uma próxima oportunidade.